Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernandes e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a maior pessoa que já pisou aqui na Terra, o Deus encarnado, Jesus, 5 letras e super poderoso. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre o termo Filho de Deus e como que muitas vezes a gente pode estar entendendo Jesus de uma forma muito errada. Tá? Jesus vai muito além do que a gente imagina, porque ele é o próprio Deus. E Deus, por definição, é algo que vai além da nossa cognição. Certo? É bom ter esses pressupostos filosóficos. Aí, eu vou começar iniciando com vocês em João 1:1. Mas antes, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreva aqui no canal. Em João 1:1 fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Mas antes de começar, eu quero falar que o Testemunho de Jeová, ele traduz de forma diferente. A gente tem várias versões da Bíblia, NVI, NVT, AF, vamos dizer assim, né? ARF, na verdade, ACF, né? Que é Almeida Corrigida Fiel. A gente tem NAA, a gente tem várias. Agora que tem várias mesmo. Tem texto que ele é escrito, está traduzido e tem a linguagem do original, o hebraico e o grego. Enfim, tem várias bíblias, tá um chuchu beleza no mundo de hoje. Né? E o Testemunho de Jeová ele vai fazer o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era um Deus, Deus minúsculo. Pode ler, pode baixar aí, baixa a Bíblia aí. Testemunho de Jeová, pode, confere lá. Eu via muito pessoal em debate falando isso, mas eu fui comprovar. Não é à toa que se você for ler for abrir meu celular, tem negócio de Testemunho de Jeová, Testemunho segundo o Espiritismo, Mormon, Bíblia Ave Maria, para depois não falar que eu estou exagerando, que eu estou pegando os textos nada a ver, estou pegando do próprio texto lá, certo? Então eles colocam um Deus, bota Deus minúsculo, não é Deus. Ou seja, eles concordam que Jesus foi um profeta, que ele foi um ser santo, enfim, mas ele não foi Deus, ele foi um profeta, acabou. E para eles também o Espírito Santo, ele é uma força, ele não é uma pessoa igual os cristãos, a maioria, né, crê, certo? Então, a gente tem sérios problemas, né, ao afirmar que Jesus não é Deus. Sérios problemas, sérios. Eu tenho um vídeo aqui que eu pego somente o livro de Salmos, conecto com o Novo Testamento e eu provo que ao mostrar Salmos, que ele se referia ao Deus Pai, no Novo Testamento a gente tem essa referência a Jesus, né, ao Filho de Deus. Então, prova que ele tem a mesma natureza do Deus Pai, certo? É a mesma natureza. E, para finalizar essa parte, para a gente iniciar, o Testemunho de Jeová também acredita que a gente é anticristo. Todo mundo que crê na Trindade é anticristo. Escute bem. Depois eu posso aprofundar mais, que tem outras crenças, né? Não pode doar sangue, papapá. Mas, enfim. Eu posso trazer um vídeo aí só sobre isso. Mas é isso. Eles não creem que eles creem que a gente é um anticristo. Oh, meu Deus do céu, caraca. Sou um anticristo. Então ele fala que todo mundo que crê na Trindade é um anticristo. Isso tá no site oficial. É só pesquisar. Beleza? Então, a gente tem na Bíblia claramente 3 pessoas com uma mesma natureza, sendo uma. Quando a gente vai lá em Deuteronômio, fala que só existe um Deus. Deuteronômio 6:4. Né? Eu posso estar abrindo aqui para vocês. Israel, só existe um Deus. Certo? Ó, vou abrir agora para vocês, porque o negócio aqui, ele é ao vivo. Ou é 6:4 ou é 4:6. Um dos dois. 6:4 mesmo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É o único. E outra coisa, a gente tem outros textos falando que Deus não divide a glória com ninguém. Então por isso que eles afirmam, não, Jesus não é Deus, porque não tem como 2 pessoas subsistir. Mas a gente tem na Bíblia claramente isso. Né? Eu não vou
aprofundar tanto assim, porque eu já fiz um vídeo com relação a isso. Então, como eu falei, o que era aplicado a Deus Pai está sendo aplicado a Jesus. Mesma coisa. Eu vou trazer outros textos aqui para embasar. Mas a gente tem 3 pessoas distintas com uma mesma natureza. É como fosse 3 pessoas, 3 generais, 3 homens bons, 3 homens santos, 3 homens perfeitos, só que eles são da mesma essência, né? Quando eu falo isso, eles são da mesma essência. São um só. Eles são unidos. Eles são unidos. Eles são um só. Só que eles são distintos. Como que a gente vê também essa diferença? A gente vê essa diferença quando há o batismo de Jesus, né? Jesus, ele não foi batizado porque ele foi confessar alguma coisa. Não. Ele foi ensinar pra gente o que é que a gente deveria fazer. Então a gente tem Deus falando, o Espírito Santo descendo e o Jesus como Deus aqui. A gente também tem outros textos que falam que Jesus, ele sabia o que o povo estava pensando. Me mostra qual profeta da Bíblia tem onisciência. Me mostra aí. Prova na Bíblia. Agora. Vai. Prova. Não tem. Então, Jesus, ele agiu como profeta? Com certeza. Ele agiu como... Ele cumpriu a lei? Com certeza. Ele falou que veio para cumprir a lei. Ele... Passou um rato aqui. Ele vai para cumprir o Antigo Testamento? Com certeza. Mas ele vai além. Ele é o próprio Deus, né? Ele era o único que poderia sacrificar. Um pecador, ele não pode morrer na cruz, né? Porque um pecador, ele não conseguiria pagar o seu próprio pecado. Um santo consegue. Só que se esse santo não for Deus, logo a solução do pecado, ela não vai ser infinita, né? O pagamento não vai ser infinito. Então teria que ser Deus automaticamente. Isso é um silogismo muito tranquilo, certo? Beleza, então a gente tem isso. É bom saber disso. A gente tem, pessoal, 3 pessoas distintas com a mesma essência. Elas são Deus cada uma, tá? Tem um texto também de Atos que eu estava tratando aqui com vocês, em Atos 5, né, quando tem lá o caso dos dois personagens, Safira e Áquila, que foram vender o terreno. Eles... Tem um texto que fala assim: quem mandou você mentir a Deus? Aí depois fala bem assim: você não mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo, alguma coisa assim. Não, você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo. Novamente, vou reexplicar. Quem mandou você fazer isso? Você mentiu a Deus. Ó, escute bem, você mentiu a Deus. Você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo. Se eu não me engano, tá errado, mas é o versículo 3. Ou é o 3 ou é o 4. Mas é bem no início. Então isso é interessante. Aí eu vou tratar agora com vocês sobre Filho de Deus. Como que a gente entende isso? A gente tem Filho de Deus como realmente Jesus, se ele fosse criado. Tem outros textos que são um pouco mais... de cara, você pode interpretar errado, que o Testemunho de Jeová também vai usar isso. Mas não é desse jeito. Jesus não é filho de Deus como a gente entende, como é filho de uma pessoa. Não. Não é à toa que eu tava... Onde que eu entendi isso? Eu entendi isso na igreja, o Espírito Santo falando comigo, né? Tipo, na minha mente, assim, na minha consciência. Eu tenho realmente uma consciência das coisas. Por exemplo, a gente ouve muito falando assim: caraca, como Deus pôde entregar seu próprio filho e não sei o quê. Não. Jesus não é filho de Deus como a gente entende. Não como a gente entende. Não biologicamente. Ele é por um título. Por quê? Porque Jesus nunca foi criado. Essa é a definição. Jesus é Deus. Logo, Jesus nunca foi criado. Logo, não tem essa ideia de Jesus é filho de Deus como a gente entende. O Pai enviou o Filho. Na Bíblia, a gente pode ter essa correlação. Por que Jesus faz isso? Para a gente ter uma... pegar a melhor ideia. Vamos falar assim, para a gente pegar a melhor ideia, né? Porque a gente é ser humano, a gente não é Deus, e Deus como Deus, ele não pode falar como Deus. Porque se ele for falar como Deus, a gente não vai entender. A gente não entende o amor incondicional, a gente não entende nada da característica de Deus, dado que a gente não é Deus, certo? Então a gente tem que entender coisa de humano, né? Então tudo que a gente entende de Deus é porque ele revelou, e revelou de forma que a gente entenda, certo? Então é isso. Filho de Deus é só um título, né? É uma forma de mostrar, olha, eu sou Deus. Quando aparece filho de Deus é para falar assim: eu sou Deus, tá? Eu sou Deus.
Então esse é o título. Então não tem essa história de Deus enviou seu filho, é como um pai tivesse enviando um filho. Na verdade, não. Na verdade, por isso que o plano de Deus, ele veio antes da fundação do mundo. Porque ele sabia que ao criar a gente ia pecar. Mas como ele queria seres que fossem independentes, que amassem ele de coração próprio, por isso que ele criou o plano antes do mundo. Ele ia falar assim, olha, eu sei que o Davi vai pecar, mas ele vai me aceitar, enfim. Eu vou fazer um plano para que eu consiga ter uma relação com ele, tá? Então é igual aquela história, né, do rei que ele decretou que quem roubasse ia perder 2 olhos, só que quem roubou foi o filho do rei. Logo o rei, ele cumpriu tirando os 2 olhos do próprio rei, né? Ele cumpriu a lei nele mesmo, certo? Então Deus é isso, Deus é santo e ele está cumprindo a lei nele mesmo, em Jesus, tá? Na outra pessoa. Então eles meio que se organizam. Quando a gente fala plano, a gente fala de organização. É como Jesus falasse, olha, eu vou, certo? Espírito Santo, tu faz isso, e Deus, tu faz isso, que é o Deus Pai, né? Certo? Então a gente tem essa definição aí. Aí a gente vai para outro texto. A gente vai para o texto, por exemplo, de João, novamente, porque João trata muito sobre Deus. João 5:17. Olha aqui, ó, o que fala. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. João 5:17 fala assim, ó. E disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Qual era o motivo que os judeus queriam condenar Jesus? Ele estava afirmando que era Deus. Aí tem gente que vai falar que Jesus não é Deus. Porque ele próprio está afirmando que ele é Deus. Ele próprio, né? Esse é um texto, né? Vamos para outro. Vamos para outro. Vamos para João 10:30. Olha, eu e o Pai somos um. Como é que é, meu amigo? Eu e o Pai somos um. Um profeta vai falar isso, é? O profeta, Moisés. Moisés vai falar, eu e Deus somos um. É o quê, meu irmão? Peraí, vamos outro texto, vamos. Você tá demais aí. Vamos para João 11:4. Olha, João 11:4. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Pera, vamos lá. Deus não divide a glória com ninguém. E por que eu estou dando glória a Ele próprio, a Jesus? A não ser que Ele seja o próprio Deus. Acabou, meu amigo. Acabou. Bora para outro texto? Bora para outro texto. A gente vai agora para esse texto aqui, ó. Tá tudo marcadinho. Colossenses 1:15-17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Primogênito a gente fala que é o mais velho, mas na verdade aqui é uma referência de uma forma diferente, né? É para mostrar que ele é o principal, que ele é o primeiro e que ele é o último, tá? Enfim. E ele, outra coisa, ele é a imagem do Deus invisível. Logo, ele se materializou, certo? Ele se encarnou, melhor. E ele é exatamente igual a Deus. Deus invisível seria o Deus Pai, né? Então ele tem a mesma natureza. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vamos lá. Tem gente que vai falar que Jesus, ele é o testemunho de Jeová, né? Primogênito e ele é antes das coisas. Ele vai falar que ele é o primeiro criado, mas não faz sentido. Porque tudo foi criado por ele. Aqui está falando também. Foi criado por Jesus. Então, peraí. Peraí.
Se Deus não divide a glória com ninguém, e se Jesus fosse o primeiro a ser criado, e ele criou, então ele tem poder. Então ele é um Deus minúsculo. É um Deus menor. Porque na Testemunho de Jeová está falando que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é um Deus. Então beleza. Aí é o seguinte, é um Deus minúsculo, né? Um Deus menor. Oxi, que negócio nada a ver, meu irmão. Onde é que tu tá tirando esse negócio? Deus minúsculo. Então, a gente vai para uns textos heréticos. E por fim, a gente vai para 1 João, capítulo 5, e o versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu amigo, eu vou falar mais o quê? Na Bíblia inteira, meu. Jesus, ele era uma sombra no Antigo Testamento. Ele era uma sombra. Ele aparece lá para, por exemplo, uma teofania, né? Deus aparece lá para Abraão. Deus aparece lá para Manoá, que era o pai de Sansão. Deus aparece para várias pessoas. E no Novo Testamento ele revela. Olha eu aqui, ó. Olha eu só tava por trás da cortina, tava dando só os enigmas e tô aqui. Olha eu aqui, ó. Então é isso, pessoal. Filho de Deus, não como a gente entende. Filho de Deus é um título. Jesus está provando que ele é o próprio Deus. Somente o próprio Deus conseguiria fazer um sacrifício perfeito, né? Dado que ele não foi, primeiramente. E aqueles textos, dado que ele não foi gerado de pecado, e também porque eu quero deixar claro que tem aqueles textos que falam que Jesus foi gerado, certo? Não. Na verdade, Deus, ele não é gerado, né? Na verdade, como posso associar aquilo? Eu sempre entendo que seria Deus meio que passou de dimensão. Deus, ele passou de dimensão, ele não deixou de existir. Ou ele não começou a existir. Isso é ilógico, porque a própria definição de Deus, ele não deixa de existir e ele nem passa a existir. Então ele passa de dimensão. Agora, Jesus, em forma carnal, humana, aqui na Terra, ele passa a existir como carne. Agora, como Deus, não. Ele sempre existiu. Certo? Então, é sempre isso. Sempre é essa noção. Jesus, ele passa. Aí, o melhor, eu acho que você pode falar... você pode interpretar que eu e o Pai somos um diferente. Do princípio era o verbo. Você vai entender diferente. Agora, quando você pega um texto falando que Jesus conhecia os pensamentos do pessoal que ia fazer, eu quero ver agora, meu amigo. Você vai falar o quê? Que não tem nenhum profeta que faz isso. Não, é porque ele é o profeta diferente. Ele é o profeta. Primeiro, você vê Deus falando no ouvido dele? Ou Deus falando direito com ele, assim, ó, falando assim, ô meu filho, aquilo ali quer isso aqui, aquilo ali. Vê isso? Ele sabia? Foi Deus falando? Não, ele já sabia. Por que ele já sabia? Porque ele é o próprio Deus. Simples, ó. Simples. Então é isso, né? Jesus é o próprio Deus. Trindade é uma doutrina bíblica. Quem não crê que Jesus é Deus não é cristão, certo? E não vai ser salvo. Não vai ser. Infelizmente não. Foi enganado. E outra coisa, eu vou tratar no livro melhor. Sabia que o cristianismo é a religião mais diferente? Acho que por dois fatores. É o único dois fatores. Jesus, ele é Deus. Se você for no judaísmo, ele não é Deus. Não para alguns judeus, né? Se você for no islamismo, ele também não é Deus. Ele foi um profeta também. Se você for no espiritismo, ele não é Deus.
Ele não é Deus. Ah, se você for no outro, não é Deus. Ah, e o outro também não. Então, qual a diferença? Jesus é Deus. E a outra? Ele ressuscitou. Ele está vivo. Certo? Deus morreu? Aí é outra coisa. Deus não morreu. Mas aí é outra interpretação. Certo? Posso trazer em outro vídeo. Beleza? É isso, galera. Curta, compartilhe, comente. Já deixa o like se gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tamo junto. Deus abençoe.